A paz do Senhor, bros. Tudo bom com vocês? Vou dar os recados que eu dou no final agora, porque acho que depois não vai ter clima pra falar dos recados dos anúncios. Então, não sai daqui sem se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se você gostou do vídeo ou se você viu algum outro vídeo que a gente já postou e gostou, não se esquece de dar o joinha, ajuda a mensagem a se espalhar aí e mais pessoas serem socorridas pelo que a gente tem falado durante esse tempo. Comenta aqui embaixo. E não se esquece de compartilhar aí para os seus amigos, beleza? Então eu já tô dando os anúncios antes de qualquer coisa, porque eu queria falar, acho que esse é um dos temas mais sérios que a gente já falou aqui no canal, e acho que é um dos temas mais sérios que a gente vai falar em toda a história do canal. É uma coisa que realmente já tá querendo falar, e aí aconteceu agora uma coisa que eu tava no Facebook, e aí eu vi um texto de uma pessoa falando sobre a prostituição do evangelho, como o evangelho está prostituído, como o evangelho tá sem aquela essência que quando a gente pega a Bíblia e lê o livro de Atos, a gente percebe aquela essência, aquele peso do evangelho que hoje em dia não se tem mais. E aí eu li aquele texto e aí eu fui pensando e fui refletindo, mas o que eu quero falar é que assim, o que eu entendo, isso eu tô falando que eu entendo, por essa prostituição do evangelho não é nem um pouco ligado a essa questão só de cantores que divulgam agenda, que fazem shows e que cobram pra ir em igrejas ou pra fazer eventos. O problema é que a prostituição não tá no evangelho, a prostituição tá dentro da igreja, porque a noiva virou prostituta. Quando a gente vende o nosso corpo para que o outro tenha prazer porque ele pagou, isso é prostituição. E a gente tem feito isso não só pagando cachês altos, mas pela forma com que a gente tem agido como igreja. A igreja já virou prostituta há muito tempo e eu posso escandalizar muita gente dizendo isso. Mas a noiva não tá se adornando como noiva. A noiva tá se adornando como uma prostituta. Porque a gente tá se vendendo pela primeira palavra de prosperidade que a gente ouve. A gente tá correndo para a primeira pessoa que tem uma bênção para dar. A gente tá correndo para a primeira pessoa que tem uma palavra de Deus pra entregar pra você. A gente tá correndo pra primeira pessoa que tem uma profecia pra te entregar. A gente já sai correndo pra primeira igreja que o culto inteiro é falando em línguas e não se tem uma ordem, e o Espírito Santo parece que é um espírito imundo, que as pessoas não têm controle, sendo que na Bíblia fala que o Espírito está sujeito ao profeta pra que a ordem do culto seja mantida. Nesses momentos a gente tá vendendo evangelho. Não só vendendo evangelho, a gente está se vendendo como noiva de Deus. Nós estamos nos vendendo pro prazer do inferno e pro prazer das pessoas que o inferno tem colocado no meio da igreja para atrair as pessoas e para enganar os justos, porque Jesus já tinha falado, a Bíblia já fala que as coisas seriam tão feias nos últimos dias que até os escolhidos seriam enganados, e os escolhidos estão sendo enganados. Quando a gente vai para um templo, para dentro de uma igreja, para dentro de uma célula, para dentro de uma reunião de oração, as pessoas estão indo hoje buscando entretenimento, buscando ouvir coisas que elas querem ouvir, não aquilo que elas precisam ouvir. Quando a gente vai pra igreja pelo entretenimento, quando a gente vai pra igreja só pra gente ouvir aquilo que a gente quer, a gente já vendeu a noiva. A gente não só vende a noiva quando a gente paga um cachê pra um cantor, mas a gente vende a noiva quando eu e você, a gente entra na porta da igreja só querendo receber de Deus, só querendo as bênçãos de Deus, só querendo a prosperidade que Deus tem poder pra dar, sim. Quando a gente entra só pra querer ouvir uma música legal, quando a gente entra na igreja, a gente fala em línguas, a gente sapateia, a gente faz e acontece, e a gente sai do mesmo jeito, e a gente sai com a nossa língua ferina, a gente já vendeu a igreja, a gente já vendeu a noiva. E são nessas pequenas coisas que a igreja não está se adornando para a volta de Jesus. E eu tô dizendo a gente, eu não tô falando vocês, porque eu me ponho nisso. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço e faço e faço. Paulo disse isso. E a gente percebe que hoje a gente tá numa sociedade cristã que se acha realmente muito melhor, muito mais santo, e não tem coragem de vir a público e falar: eu sou tão pecador quanto você, eu não sou melhor do que você. Querem deixar o evangelho com uma cara de bonito, querem deixar o evangelho com uma cara de apetitoso, sabem? Querem fazer coisas para que os jovens sejam atraídos. Eu sinto muito, mas esse não é o meu evangelho. Esse não é o evangelho de Cristo que eu sigo e que eu acredito. Porque o evangelho de Cristo não precisa de balada, o evangelho de Cristo não precisa de evento, o evangelho de Cristo não precisa de nada disso para atrair as pessoas. Mesmo João Batista falando grosso, mesmo ele sendo uma pessoa doida, completamente fora da caixa, comendo insetos, vivendo no deserto, falando arrependei-vos, de uma forma tão rude, as pessoas iam a ele porque elas estavam
sedentas de salvação. Jesus, ele era manso, mas a palavra de Jesus não era daquilo que as pessoas queriam ouvir, e mesmo assim as multidões seguiam a ele. Se você pegar o Sermão da Montanha, dá vontade de rasgar e jogar fora. São coisas que vão contra a nossa natureza humana. Jesus não falava aquilo que as pessoas queriam ouvir. Jesus falava aquilo que as pessoas precisavam ouvir. E o que a gente tá fazendo? Será que a gente realmente tá só preocupado em fazer uma balada, em fazer uma coisa? Eu não tô nem falando a questão de luzes, porque eu conheço pessoas que não cantam, que não tocam instrumento, que não dançam, e numa convenção que a gente teve na igreja, a gente teve a oportunidade de ter lá uns 4 canhões de luz amarelo, era só uma cor, e o cara tava lá adorando a Deus, e ele falou pra mim: Dani, eu não canto, eu não danço, eu não faço nada, mas aquele é o meu momento, aquela é a minha forma de adorar a Deus, e se eu estiver atrapalhando alguém de adorar, eu desligo aquilo, porque eu não quero atrapalhar ninguém, mas eu quero adorar junto com os meus irmãos, com aquilo que Deus me deu, com a capacidade, com o ensino que Deus permitiu que eu tivesse. Então assim, eu não tenho nada contra com essa questão de iluminação e tal, não, mas qual que é o propósito de a gente fazer uma balada dentro da igreja pra atrair jovem? Qual que é o propósito de a gente fazer um evento? Será que é só pra atrair jovens? Será que é pra falar sobre aquilo que eles querem ouvir? Você não precisa parar de fazer evento, não é isso que eu tô falando, me entenda. A gente pode fazer evento, a gente pode fazer culto, congresso, mas qual é o objetivo, qual é o motivo da gente estar fazendo essas coisas? É pra atrair ou é pra edificar, pra exortar, pra consolar a igreja? A igreja virou uma prostituta. A igreja tá nas esquinas do mundo vendida. E o que a gente tem feito? A gente tá vendido junto com ela. Se Jesus voltasse hoje, metade da igreja ia ficar. Mais da metade da igreja. E eu incluo a gente nisso. Porque o que a gente tá fazendo? O que esse inconformismo que a gente tá sentindo tá prestando pra alguma coisa? Só pra colocar texto no Facebook? Só pra gente ficar inconformadinho? Mas o que tá tendo de ações? Eu tô dizendo isso, eu começar em mim. O que eu aqui, vindo falando pra vocês, o que eu tenho feito pra que as coisas realmente mudem onde eu tô inserido? Teve uma frase que eu li uma vez que me mexeu e me mexe sempre que eu lembro. Jesus vai voltar. Maranata ou misericórdia? Pelo tempo que a gente tem vivido como igreja, misericórdia. Porque se Jesus voltar agora, Jesus não vai levar uma prostituta. Jesus não vai levar alguém que se vendeu pro primeiro profeta que apareceu. Jesus não vai levar alguém que a primeira bênção, a primeira profecia, a primeira palavra, o primeiro movimento cool, ao primeiro evangelho cool que apareceu, abandonou as raízes e saiu. Jesus não vai vir buscar uma noiva que ele não conhece. Se eu quero me casar com alguém que eu conheça, que eu tenha intimidade, por que Jesus vai casar com alguém que ele não tem intimidade? Com uma noiva que não tem intimidade com ele. É engraçado, a gente não faz isso, mas Jesus tem que fazer. Teve um clipe da Fernanda Brum, aí você fala o que você quiser, mas quando eu vi aquele clipe, eu realmente fiquei... Que é o clipe da música Efésios, que ela tá vestida de noiva, no meio de Nova York. Ela tá com uma maquiagem muito carregada, e eu ali entendi que ela queria realmente representar isso. Uma noiva que virou prostituta. E no vestido da noiva, várias notas, várias cédulas de dinheiro ali. E enquanto, no outro paralelo, em outras cenas, outra noiva ensanguentada, que representa a igreja perseguida, enquanto uma noiva tá sangrando por amor a Jesus, existe outra que se vendeu. E quando eu vi aquilo, eu vi aqueles paralelos que ela fez, aquelas analogias e tudo mais, eu fiquei, essa é a verdade. Se hoje o Estado Islâmico vier no Brasil e instaurar, sei lá, lei marcial, não sei o que acontece. Eu só sei que a igreja a primeira coisa que vai fazer é negar Jesus. E eu tô me colocando nisso também. E eu tô colocando você nisso também. Eu tenho vergonha de olhar pra igreja perseguida. Porque eles vão até o fim. Com um monte de gente com espadas, com facas no pescoço, matando filhos na frente deles. E eles irredutíveis. Não, eu não vou negar. Jesus é meu Senhor. Se acontecer isso aqui, acho que a gente nega na primeira oportunidade. O que a gente tem feito com a igreja? Igreja sou eu, igreja é você.
A gente coloca a culpa nas pessoas que compram a igreja. Mas se alguém está comprando a igreja, é porque alguém vendeu a igreja. Se alguém está comprando, se alguém está pagando algum valor para comprar a noiva, é porque a noiva se vendeu antes disso. Nós somos a igreja e nós nos vendemos. Quando a gente vai começar a tirar a maquiagem de prostituta? Quando a gente vai tirar os dinheiros presos no nosso vestido de noiva? E eu não estou dizendo isso que homens vão se vestir de noiva, não, mas estou falando como igreja, entenda a simbologia. Enquanto isso não acontecer, a gente só vai falar. A gente só vai vir aqui e falar um monte de coisa. Mas as coisas não vão mudar, porque a nossa essência vai continuar de prostituta. Mas Jesus, ele quer transformar, Jesus chama a prostituta e transforma em filha e transforma em noiva novamente. Só o sangue de Jesus lava as sujeiras que os trabalhos e que esses serviços que essa prostituta que era noiva fez. Só o sangue dele lava e só o sangue dele faz com que as vestes dela fiquem brancas de novo. E aí ele vai casar com ela. E ele vai querer ela para sempre. O que a gente fez com a noiva? O que a gente fez? E eu queria terminar dizendo, eu não sei qual vai ser o alcance desse vídeo. Se for para 30 pessoas, eu vou estar feliz, porque vão ser 30 pessoas que ouviram aquilo que Deus precisava dizer para elas. Se for para 100, 200, 1 milhão, não sei, não interessa. Mas às vezes você é uma dessas pessoas que comprou a igreja. Você é uma dessas pessoas que comprou a noiva. Mesmo que a noiva esteja vendida, mesmo que a noiva já se vendeu, você a comprou, você entregou palavras, você entregou bênçãos, você entregou dinheiro. Só tem uma coisa para te dizer. A noiva tem um noivo. E o noivo é muito ciumento.